Bom dia! Estamos aqui ao vivo e animado na nossa live semanal. Estou abrindo ela aqui também no Facebook, aqui no Telegram. E é um prazer para mim. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? É um prazer para mim ter vocês aqui. Hoje nós vamos bater um papo com um líder daqui da região, pioneiro, né? Quando a gente fala que alguém nasceu em Lucas do Rio Verde, quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, era uma façanha, porque a cidade tinha 20 anos e hoje a cidade tem 32 anos e cresceu exponencialmente, né? Uma cidade que tem crescimento chinês, a minha cidade aqui, Lucas do Rio Verde, tem destaques nacionais, né? Como o Luverdense, que foi o time que teve aí, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Lucas do Rio Verde se destaca no mercado nacional, no mercado internacional. Hoje a gente tem empresas estrangeiras também investindo na cidade. Tem a primeira fábrica de etanol, de milho e bioenergia, surgiu aqui também, o primeiro passo. Então, são pessoas arrojadas, com perfil arrojado de construção, né? De não ir para um lugar para explorar somente, né? E é ir para um lugar para desenvolver esse lugar. Então, eu sei que muita gente me assiste, me acompanha, me segue de São Paulo, outros estados, Rio de Janeiro, o pessoal do Nordeste, também tem um pessoal do Nordeste que me acompanha. E se você tem interesse de vir para Lucas, talvez participar desses grupos nossos, estar conosco aqui, com certeza pode te ajudar a você ter uma ideia de como que funciona e como que são as coisas aqui no Mato Grosso. Então, bom dia para vocês que estão conosco, a Janaína, a Fernanda, o Túlio, a Ângela, lá de Cidrolândia. Pessoal, hoje a gente vai entrevistar o Guilherme, que é então esse cara aí, a família dele é tradicional daqui, uma família pioneira, o pai dele já foi vice-prefeito na cidade, tem bastante investimentos, conhece muita gente, e é um cara que eu considero muito, um cara bacana, já trabalhei com ele em outras oportunidades. Eu vou mandar o convite para ele aqui, deixa eu ver se ele já está na... Eu sempre viro essa câmera, né? Eu vou tentar fazer aqui, mandar o convite para ele. Vamos ver se eu acho ele aqui, o Guilherme. Já está aqui. E ele é um jovem, né? Já tem família, já tem um filho lindo que é o Benício. E o Guilherme é uma pessoa que tem uma visão muito boa em relação a investimentos, empreendedorismo, e agora também está com os desafios de liderança, vem numa linha sucessória. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Wellington. Tudo Tudo bem? jóia? Tudo bem. Beleza. Tudo Tranquilo. jóia, graças a Deus. Bom, seja bem-vindo, então, aqui na Pele do Líder, na Academia do Líder. É um prazer para nós ter você aqui. E tanto eu quanto o Ronaldo, que é sócio da minha empresa, né, vocês são parentes aí. Eu conheci você através dele, mas eu acho que foi uma boa ponte que foi ligada na minha vida aí, porque um cara que eu admiro bastante. Guilherme, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, de onde você veio. Mais ou menos eu dei uma resenha da cidade, e fiz uma resenha da cidade, mas eu queria que você se apresentasse. Fique à vontade. Show de bola. Então, bom dia para todo mundo. Wellington, o prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. E da mesma forma que você disse, para mim foi um prazer conhecer você e poder ter tido a oportunidade de trabalhar contigo e utilizar do teu conhecimento e dos teus serviços também nas nossas empresas. Bom, eu sou o Guilherme, tenho 25 anos, sou nascido aqui, sou fruto dessa terra, né? Logo cedo, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, um pouco por vontade própria e um pouco por convite dele. Eu já vinha pedindo para ele que eu queria iniciar essa vida, né, de trabalho e tal. E aos 13 anos, então, a gente arrumou uma vaga para mim lá na MBR, que inclusive o Ronaldo que está assistindo, que é meu primo, que comandava o negócio lá na época. Ele tinha recém entrado e fazia, eu acho que uns 4 ou 5 meses. E então eu conversamos com ele e ele me ajudou nesse processo. Eu entrei lá dentro. Lá foi uma experiência muito legal. Comecei, né, na parte mais baixa, arquivando papel, fazendo o serviço básico. E
conforme o tempo foi passando, tive a oportunidade de ir passando por outras áreas. Então, passei no comercial, passei no financeiro. E, por último, vivi um tempo junto com o Ronaldo, mais na parte de custos, planejamento, fluxo de caixa. Então, consegui ter uma visão bem legal e global do negócio. Depois disso, eu concluindo a minha faculdade de administração em 2015, já era planejamento meu, junto com a minha família, para eu passar um tempo fora do Brasil, para ter experiência com outra cultura e também para aprender outro idioma. Então, em 2016, eu me afastei da MVR Agro e fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei 6 meses em Nova York, que eu considero que foi muito importante no meu desenvolvimento. Acredito que abriu muito a minha cabeça, me deixou com uma visão de mundo completamente diferente. Tive acho que o segundo maior centro financeiro do mundo, hoje já é o segundo, eu acredito. Não sei se estou certo, se não for o primeiro. E mudou, de lá para cá mudou bem a minha noção de mundo. Então, fiquei lá esses 6 meses, depois voltei para Lucas. Quando eu cheguei de volta, os postos estavam passando por os postos de combustíveis da família estavam passando por uma situação delicada de fluxo de caixa. E foi quando eu resolvi, eu e meu irmão, na verdade, meu irmão junto comigo, nós resolvemos encarar esse desafio. E nós tínhamos sociedade no posto com outro primo nosso, que é irmão do Ronaldo, inclusive, que é o Juarez. E a gente explicou para ele e resolvemos, então, separar os postos. Então, eram 2 postos na época, ele ficou com um e eu e o meu irmão ficamos com o outro. Ô Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos entrando na entrevista, assim, deu para ter uma ideia da tua resenha, né, que é legal quando a gente consegue passar por todo o processo. E nem sempre a gente, como líder, a gente consegue dar essa condição para os funcionários, né? Geralmente a gente faz uma contratação e o funcionário acaba entrando num setor e muitas vezes ele não consegue ter ideia de toda a árvore do negócio e a gente também não consegue fazer ele passar por todos os negócios, até por conta de habilidade e hoje até questão trabalhista hoje no Brasil, né? Você pegar alguém, contratar com um cargo diferente e colocar lá para fazer uma outra função, você já arruma um problema, um pepino para você, que daí os caras, mas ele não está habilitado. Tem toda essa questão aí que no Brasil é complicado. Eu queria aproveitar a tua experiência nos Estados Unidos e pedir assim para você como que até essa semana eu tive essa pergunta na minha caixinha lá das perguntas, né? A pessoa, qual que é a sua principal diferença que você vê entre o Brasil e os Estados Unidos? E eu coloquei lá, que foi até uma conversa que a gente teve um dia, eu, o Ronaldo, o pessoal que estava lá em casa, e a gente falava assim, o Ronaldo que colocou essa afirmação, ele colocou assim, nos Estados Unidos, você é culpado até que você prove que é inocente. No Brasil, você é inocente até que alguém prove que você é culpado. Então, existe e isso fica muito enraizado dentro dos processos de trabalho, e a gente percebe que isso é uma cultura mesmo, porque o brasileiro tem muito essa questão do vitimismo. Não é só o brasileiro, a América Latina em si, se você analisar esse movimento, talvez, não se fala socialista, mas eu não sei se talvez da escassez mesmo isso acaba gerando essa necessidade das pessoas serem vitimistas. Na sua opinião, você que ficou lá, viveu lá e está falando aí que teve uma visão nova de mundo a partir do momento que você teve contato com os Estados Unidos e viveu um tempo mais lá, você considera qual que é a principal diferença entre o Brasil e os Estados Unidos hoje nessa área de liderança e principalmente na área de liderança e empreendedorismo? Wellington, eu acho que é uma pergunta complexa que teria diversos pontos para elencar, mas eu considero o principal ponto, eu acredito que político. Eu acredito que o capitalismo dos Estados Unidos é um capitalismo mais maduro e mais forte, eu acho, que o nosso. Então, lá, empreendedorismo, finanças, investimentos,
desenvolvimento das empresas é algo maior, melhor que aqui. Eu acho que aqui a gente ainda tem um Estado muito pai de todos, né? Que quer prover tudo. E aí acaba gerando essa questão do vitimismo que você falou. E as pessoas tendem a ser um pouco mais acomodadas. Você E aí acha que entra... é talvez mais democrático, no âmbito geral? Tipo assim, eu quero montar um negócio, eu vou lá, abro minha empresa e produzo. Hoje aqui no Brasil, dependendo do negócio, não consegue abrir. Os caras ficam segurando e não sei por quê. exato. Ou não? Acredito Você que... acha que não é tão democrático? É a questão de ser o Estado ser muito inchado mesmo. Não, acho que tem a ver com ser mais democrático, sim. Mas eu acredito muito na ideia de que o Brasil ainda é um Estado muito pai de todo mundo, né? Quer prover todos os serviços e, no fim das contas, não dá conta de prover nada, né? Ou muito pouco. E, e aí está na cultura das pessoas querer achar que o Estado que vai prover as coisas, então acabam sendo vítimas. Certo. E você acha que esse comportamento de ser meio paizão, de querer prover tudo para todos, acaba entrando dentro das empresas? Porque eu vejo as empresas hoje, elas até foi um tema da última live, elas têm dado demais, né? Dado muitas condições. Põe banana, fruta, maçã para comer na hora do café, daí o cara já não quer banana e maçã, ele já quer bolachinha, água e sal. Daí tem bolachinha, água e sal, ele quer banana. Porque a gente fica tentando construir com o que a gente tem. E o que a gente tem são essas pessoas, não tem jeito. Outro dia também respondi na caixinha de pergunta ali, quem não me segue ainda, e a caixinha de pergunta é movimentada, pessoal, tem até os temas mais polêmicos, as pessoas gostam de pedir bastante. E daí eu coloquei lá, não tem como, pô, o oleiro fazer um vaso bom com o barro podre. Não dá, é difícil, né? Você vai conseguir fazer um jarro ali, um vaso, mas ele vai ter algum problema. Ele não vai ser tão resistente quanto se fosse com um barro melhor. Você acha que isso entrou dentro das empresas e agora precisa sair? Você acha que não entrou e tem que entrar? Como que você vê isso? Olha, Wellington, eu acho que a justiça do trabalho, eu acredito que seja muito atuante no Brasil. Isso já é herança do passado, né? A gente já teve políticas muito pesadas em relação à justiça do trabalho. Então, hoje as leis trabalhistas no Brasil, infelizmente, empacam bastante as iniciativas dos empreendedores, né? Das pessoas que querem empreender, com eu diria que um excesso de direitos. E acaba impactando, sim. Não que eu seja contra as pessoas que trabalham com nós ter uma condição mínima, né, de trabalho. Eu sou a favor disso, mas eu acho que, sem dúvida, o Brasil tem uma herança lá desde Getúlio Vargas, onde o direito trabalhista é maior que qualquer coisa. Então, independe da vontade do empreendedor, o quanto que ele é bom ou não, mas ele vai ter dificuldade no meio do caminho por conta do excesso de regulação nesse sentido. E eu acho que atrapalha, sim, Wellington. Você, na tua visão, qual que é hoje, com o teu time aí, né? Você tem um time ali de linha de frente, que é o que você está mais voltado na liderança no dia a dia, e você tem um time lá de chão de fábrica, digamos assim, que a gente chamava isso quando ele estava dentro da BRF, chamava chão de fábrica, né? Que é o operacional mesmo, na verdade é quem produz o resultado. Todo mundo tá, eu sempre falo que todo mundo tá para gerar algum tipo de ganho para se manter. Ninguém é melhor do que ninguém. A única coisa é que você tem uma posição diferente para jogar, pô. E talvez aquela posição ali o cara pague mais. Né? Talvez é justo que o atacante ganhe mais que o zagueiro, porque o atacante faz o gol, enfim. Não entrando nesse mérito, mas entrando no mérito do comportamento. Como é que você vê hoje? O que você acha que mais falta? Fala assim, o que mais falta dentro do meu negócio tal coisa, voltada a comportamento. Se você pudesse elencar aí dois ou três comportamentos aí, o que você acha que falta hoje nos negócios? Porque até semana passada eu conversava com
com o Everton da Secoda, eu falei, o pessoal às vezes tem um funcionário ouvindo, alguém que é funcionário, sem mimimi, né? A gente vai falar aqui, falou para mim, né? Porque semana passada ele viu sentar. Não tem isso, né? Aqui no Brasil tem muito isso, as pessoas acham que tudo é para elas, né? Eu falei assim, cara, quem é você na fila do pão? Né? Pô, você é mais um lá querendo pegar pão, pô. Agora tudo é para você, né? E tem muito isso mesmo. Vai lá na empresa, vai falar um negócio, cara, falou para mim, quer ir embora. Pô, não, sem isso. Mas assim, na visão do Guilherme, o que falta hoje no mercado? Lá no teu negócio, vai, que é posto de gasolina. Só para entender, Wellington, quando você pergunta o que falta, você está perguntando para que as pessoas ascendam na profissão, que elas cresçam, é isso? Pode ser também, mas vamos dizer assim, um comportamento que você sempre bate em cima e está faltando, e continua faltando, e você sempre está quebrando a cabeça com isso como líder. Wellington, uma coisa que eu tenho conversado bastante com o líder, o que está logo abaixo de mim, nos postos, que é o que coordena o dia a dia, né, das rotinas, é a questão da habilidade comercial. Eu nem diria que seja comportamento, isso e sim uma habilidade. Posto de combustível, tem muita gente com experiência no mercado. Muita gente. Quando você vai contratar, aparece diversos currículos que diz já ter trabalhado em posto de combustível. Só que pouquíssimas pessoas têm habilidade comercial. E eu acompanho algumas pessoas na internet, como você, e um deles é o Flávio Augusto, né, fundador do Orlando Futebol Clube lá e fundador do WhatsApp. Ele fala muito que uma das habilidades principais para a pessoa crescer na vida é saber vender. Então, sabendo vender, ela já tem uma habilidade importante que vai fazer ela futuramente poder ser dona do próprio negócio, crescer, enfim. E eu vejo muito essa falta no posto. Estava comentando semana passada com o Thiago, e nós precisamos de pessoas que tenham essa capacidade. Hoje a nossa capacidade de comercial na linha de frente acaba sendo baixa, porque as pessoas falam que tem experiência em posto, você coloca ela para trabalhar, de fato ela tem, mas a capacidade comercial dela é baixa, ela não tem experiência com vendas, e na pista o resultado do posto está diretamente ligado com a capacidade deles venderem, seja vender o combustível aditivado, seja vender os aditivos, seja vender os produtinhos, demais produtos para o carro, seja convidar a pessoa para ir para a conveniência, enfim, aumentar o ticket médio dela ali, que consequentemente também traria resultados para ela em comissões, né? E não só comissão, né? Igual, por exemplo, a Monique colocou aqui, que a gente estava na dúvida da pergunta, ela até ajudou a finalizar, para entregar resultado, lógico, é isso aí. Né? A gente o cara perguntou um dia para mim, o que é melhor, né? Estudar mais ou trabalhar mais? Ser mais inteligente ou mais trabalhador? Eu falei, cara, o melhor é ter resultado, o resultado que paga a conta. E quando você fala em resultado, aí você chega lá e fica imaginando como que as coisas funcionam na prática, porque esse skin the game aqui que a gente fala, essa liderança na pele, o líder na pele do líder, é exatamente a prática, né? E na prática você reúne as pessoas e fala assim, gente, a gente precisa que vocês vendam melhor. Daí o cara pensa que ele está resolvendo um problema teu. Ele fala assim, cara, quem tem que vender é você, eu estou ali só para abastecer. Quem tem que vender é você, eu estou ali só para atender. E daí ele esquece que ele vende ele todo dia. Né? Ele está vendendo ele, a imagem dele, o trabalho dele para você, para o líder dele, na casa dele, para a pessoa que, igual eu entrevistei aqui a Rosemary, que ela foi convidada para ser sócia trabalhando em outra empresa, porque provavelmente ela tinha umas qualidades de venda, de atendimento, que o cara olhou para ela e falou, cara, essa menina tem que trabalhar para mim. É isso. Então, as pessoas, elas, eu vejo muito, aí completando o que você colocou, que eu acho que é muito bem colocado, porque se você não está vendendo, você é uma despesa. Se você não está gerando lucro, você é uma despesa, não tem um meio ponto. Não, aqui eu não dou prejuízo e nem dou lucro. Não. Ou você dá lucro ou você dá prejuízo. Não tem um meio da balança nessa conta. E daí, quando você fala assim, eu vejo muito quando as empresas compram treinamentos, porque eu dou treinamento, né? As empresas investem, compram treinamento e as pessoas estão lá
80%, né? Até um dia eu estava dando treinamento, as pessoas reclamando, porque sexta-feira, porque não sei o quê, porque papapá. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, aí tava a dona da empresa estava lá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ainda falta quatro semanas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 50% de desconto, porque a dona já comprou, e daí eu faço outro acordo com ela, que ela me paga 50%, ela ganha 50% do dinheiro que ela gastou, que ela vai gastar com vocês. Eu pego 50%, ela gasta 50% a menos, vocês pegam e vão embora. Aí todo mundo ficou assim, nossa, Wellington, que grosso. Cara, não é que eu sou grosso, é que você está ganhando um negócio de graça e você não está querendo valorizar. E isso, eu tenho certeza que vocês têm um monte de curso ali para ensinar a vender. Vocês estão toda hora provocando as pessoas a venderem. E elas acham que elas estão fazendo um favor para você. Isso é muito verdadeiro e muito desafiador para a gente. Por quê? Porque em algum momento, daí eu faço a pergunta, você já teve vontade de parar de investir? Você fala assim, cara, não adianta, esse povo não quer isso. O pessoal quer, sei lá, outra coisa, quer... E não vão ter, porque não tem como ganhar fácil. Né? É uma habilidade que eu percebo que as pessoas têm vergonha, não sei. E isso é uma coisa que nos Estados Unidos tem muito. As pessoas se vendem lá. Eu sempre falo que qualquer crise que o mundo tiver, os Estados Unidos sempre vai estar na frente para passar. Porque eles são entusiastas. Eles têm essa energia do entusiasmo propriamente dito, que a Europa já não tem. A Europa é fria. Né? Os caras já são mais melancólicos por natureza, pelo próprio clima, eles já são mais assim, parece que mais tristes em relação aos baques da vida. Os Estados Unidos não, eles não, vamos fazer. E os caras têm aquela energia, né? E daí eu te faço uma pergunta. Em algum momento você pensa assim, pô, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu não tenho que só bater então e cobrar ou eu tenho que continuar investindo? Como que você pensa, sendo um jovem, né? Por 25 anos, você já tem uma experiência de liderança diferente, você não pegou aquela fase tão militar da sociedade, né? Wellington, já tiveram momentos que a gente acaba desanimando, né? A gente investe na prática, investe no dia a dia, cursos e tal, e os resultados, eles aparecem lentamente, né? Não é uma coisa que você investe hoje, amanhã já está colhendo resultado. Então, tem momentos de desânimo, sim, mas a gente se baseando, né, estudando, acompanhando as grandes referências, a gente vê que o caminho é esse mesmo. É investir, é dar treinamento, é aquele negócio que você fala do bafo na nuca, acompanhar ali muito de perto os resultados, precisar pegar na mão e levar junto, puxar. Acho que esse é o papel mesmo do líder que está ali no dia a dia, o líder de pista que a gente chama. Esse cara é responsável por fazer acontecer mesmo. Certo. Você acha que hoje o papel do... eu lembro que quando a gente conversou as primeiras vezes, que a gente ajudou vocês aí na empresa de vocês, existia uma dúvida mesmo se era o líder ou as pessoas abaixo do líder. Sempre existe essa dúvida, tá? Essa dúvida, ela é uma constante dentro de todos os negócios. Ah, será que é o líder mesmo? Eu sempre falo que o problema está por cima do gargalo. Né? O problema sempre está por cima, tá? Vem de cima para baixo os problemas. O perfil do líder muda muito o negócio, ou para bem ou para mal. Cada líder escolhe como que ele vai priorizar isso. Mas até essa semana eu fiz um check de metas numa empresa e ficou muito claro isso para mim mais uma vez, que o papel do líder, né, tinha um líder lá que estava aqui e o outro estava aqui. Aí falou, vamos trocar os líderes de setor para ver se dá um choque aí na galera e muda. E o que aconteceu com o resultado que estava aqui, com o líder ruim? E o que estava aqui ruim? Cara, coisa de 30 dias. 30, vamos por 60 dias para não ser injusto. 60 dias. O resultado inverteu, assim. Houve uma piora muito grande no resultado que estava bom e houve uma melhora muito exponencial no resultado que estava ruim. Porque as pessoas talvez, lógico, que se sentem mais, igual você falou, vistas. Não é nem a questão de ter o sangue no olho e o bafo na nuca, mas é a presença, né? É a presença do, ó, eu tô aqui, ó, vai dar certo, ó, vamos fazer, vamos pegar.
E hoje, para você, daí eu já vou responder a pergunta do Túlio aqui e da Monique. Hoje, para você, você considera que o papel da liderança tem quantos por cento de participação nos resultados aí? Na tua visão, não tem certo ou errado, tá? Você lá no teu negócio. Cara, a minha vontade é dizer 100%, mas eu diria que, sei lá, uns 70% pelo menos. Claro que tem gente que simplesmente o líder vai desistir, depois de muitas tentativas ele vai procurar trocar a pessoa, alguma coisa assim. Mas a grande responsabilidade é do líder de convencer a pessoa, de mostrar, fazer ela enxergar a mesma coisa que ele está enxergando, que é o futuro, né? Enxergar daqui um mês, enxergar daqui 6 meses, um ano, o resultado acontecendo e todo mundo participando desse resultado juntos, né? Então, acho que o papel do líder é quase 100% nessa tarefa. A Monique perguntou ali qual que foi a virada da chave na retomada dos negócios após você assumir a empresa. Então, você falou lá que chegou dos Estados Unidos, resolveu assumir os postos, fizeram uma nova estruturação no posto, e ela perguntou qual que foi que você acha que foi a chave de retomada aí, com a virada da chave, no caso. Falando especificamente de posto de combustível, para ele ter viabilidade econômica, financeira, ele precisa ter uma galonagem mínima, né? O que é galonagem? É um volume de vendas, litragem, vamos dizer assim, para você passar do ponto de equilíbrio, né? Do break-even, que chamam, e você atingir, então, um resultado. Quando nós chegamos de cara, nós percebemos que a venda do posto não era satisfatória, e nós precisávamos ter uma postura comercial diferente e oferecer também serviços e se diferenciar do mercado. Então, a gente ficou à frente do posto 1 ano e meio, eu e meu irmão, e não conseguimos grandes mudanças, apenas mudanças internas. E foi quando nós encontramos, primeiro, um programa de fidelidade, que a gente tem até hoje, que é o Clube Petro. Primeiros dias que a gente encontrou, a gente conheceu, a gente assistiu as apresentações de cara, a gente já se impressionou com a capacidade do programa e resolvemos implantar. E aliado a isso, nós também desenvolvemos uma postura comercial diferente, porque combustível acaba sendo uma parcela significativa do salário do trabalhador do mês, então ele acaba olhando muito para preço. Então, em determinados dias da semana, e a gente tem essa estratégia até hoje, nós fazemos promoção de preço mesmo dos combustíveis. Só que para se diferenciar um pouco da cidade, a gente faz no combustível premium, né? No combustível aditivado, nós fazemos as nossas promoções também para fazer o cliente conhecer o nosso produto. E deu muito certo, Wellington. Com a vinda do Clube Petro e somado com essa postura comercial diferente, de fazer anúncio, de divulgar na rádio, acabou movimentando bastante o posto. A gente praticamente triplicou as vendas num período aí de 6 meses a um ano, a gente triplicou as vendas. E isso começou a trazer resultado para o posto. O posto ficou movimentado, ficou bem visto, ficou mais conhecido também. E atingimos fizemos a virada de chave, igual a Monique falou. Colocou. Legal. Seu pai fala tombar a pedra, né? Dá o tombo. Isso. Cada um tem uma expressão, né? Tu me perguntou, Guilherme, neste momento, como são os planos de investimento nas empresas aproveitando determinadas oportunidades que possam aparecer? Então, como é que tá os planos de investimento aí visando as oportunidades, olhando para o futuro aí nesse cenário atual aí, né? Eu acredito que é essa a pergunta aí. Então, eu só não entendi, Túlio, de que empresa você está falando? Investir nas nossas próprias empresas ou novos investimentos? Eu acho que é novos investimentos. Olha, novos investimentos, eu vou dizer para vocês, investimentos, nós tratamos isso tudo em família, né? Então, nós criamos o nosso conselho de família, que é eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E anualmente a gente se reúne, analisa os nossos negócios atuais e analisamos também novas oportunidades. Nós estamos sim olhando, mas achamos que o momento ainda não é agora. Nós estamos
nos preparando para, acredito que 1 a 2 anos aí, voltar a investir. Por enquanto, estamos vivendo um momento aí de readequação fizemos uns planejamentos de fluxo de caixa e tudo mais, então estamos nos adequando. Legal. Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vem de uma linha de sucessão bastante desafiadora, porque teu pai, não sei se o pessoal tem bastante gente que tá assistindo aí, talvez até vi ele entrando na sala aí, não sei se ele tá ainda, o Miguel. Eu O vi Miguel dentro. Vaz Ribeiro, o seu Miguel Vaz Ribeiro, ele foi 2 vezes, acho que vice-prefeito aqui, é acionista da Fiagri, uma grande empresa da região, enfim. Teu pai é um grande líder, um grande promotor, junto com vários outros que eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar aqui em Lucas. E ele sempre foi um cara construtor, né? Vamos dizer assim, ou teve no meio da construção ou estava com a mão na massa. Ele tá aí, está na sala aí. Eu Adoro, ainda, pai. ainda vou chegar no nível de entrevistar esses caras aqui na minha pele do líder. Tem bastante aí na mira aí. Mas assim, eu vejo e eu percebo isso porque eu trabalho com algumas empresas, outras empresas que também que vêm nessa linha de sucessão. E essa passar o bastão é algo tão difícil quanto correr com ele na mão, né? Porque se você dá o máximo com ele na mão, mas você não souber passar, ele cai e você vai perder a corrida. Não tem boca. A corrida de bastão é isso, entendeu? O sucesso está na passada, porque o cara pode ser o melhor na arrancada, no performance, e ele vai ter que passar o bastão. E eu percebo que essa passada de bastão ela é um desafio para você, né? Esquece que teu pai tá na sala. Para você do outro lado, como que é assumir e entrar para dentro? Porque você entra com 2 tipos de liderança. Uma deferida, vamos dizer assim, que você é dono, então as pessoas, você já ocupa um cargo de líder, já é nato, querendo ou não, você tem a postura de líder. E a outra é a conquistada, que você vai ter que desenvolver, né? Porque não garante que o carinho que a pessoa tem pelo dono do negócio vai se estender ao sucessor. Como que você vê isso? Foi difícil? É desafiador? Ou foi tranquilo? Qual que são as preocupações? Como é que é isso aí dentro? Como é que funciona isso na tua... Eu sei que é um jovem de 25 anos, mas você já é bem rodadinho já. Wellington, a gente fala bastante sobre isso, eu converso bastante com meu pai sobre isso. Eu procuro me preparar para que se algum dia tiver que assumir de forma inesperada, eu esteja o mínimo preparado. A gente conversa bastante sobre isso. A gente tem que encarar a vida como ela é, né? Eu acho que esse momento pode demorar muito a chegar. Já conversei bastante isso com meu pai e não tenho preocupação com isso também. Até porque acho que enquanto ele estiver feliz fazendo o que faz e fazendo bem feito do jeito que faz, eu vou ser o primeiro a votar que é ele que continua mesmo. Eu não vou substituí-lo e apenas ajudá-lo, certo? Mas essa questão da liderança dada e a outra que é a conquistada é uma coisa que eu, pensando ontem na live, eu até anotei. Eu acho que uma coisa que eu tive facilidade para assumir os postos foi justamente por conta dessa posição de ser sócio proprietário do negócio. A gente entra com uma posição privilegiada, né? Porque a gente já entra com o respeito das pessoas. As pessoas já respeitam muito a gente. Então, isso facilita o trabalho. Depois, para você conquistar elas, eu acho que é apenas uma questão de mostrar respeito por elas, mostrar que você está ali muito mais para ajudar elas a se desenvolverem do que para brigar com elas, para incomodar elas, para atazanar a vida delas, né? Então, acho que mais ou menos nesse sentido, Wellington. Entendi. Então você acha que o respeito nesse ponto ele é fundamental. Eu sempre falo, as pessoas precisam muito ser ouvidas, né? Geralmente elas precisam ser mais ouvidas do que instruídas, né? E daí é interessante porque não é só você o sucessor que tem na linha, né? Tem você e o Rafael. E o Rafael tem um perfil bem diferente de você, né? Talvez isso ajuda também a gente olhar para outros pontos. Eu me lembro que em vários outros lugares essa diferença de personalidade ela provoca uma sinergia muito grande nos negócios,
Porque nem sempre é só 2 e 2 é 4. Em algum momento nas relações pessoais, como as pessoas são cheias de coisas novas na cabeça, às vezes 2 e 2 vai ter que ser 5 e vai ter que engolir, vai ter que passar, né? Não tem jeito para conseguir chegar ao Certeza. resultado. Guilherme, nós estamos quase chegando ao final aí, mas ainda tem uns 10 minutos. Deixa eu te perguntar, hoje, em Lucas do Rio Verde, falando especificamente do Mato Grosso, eu sei que vocês têm outros negócios e no conselho muitas vezes vocês falam disso. O que você acha que falta para as pessoas agora, então, crescerem? Antes você falou ali para elas gerar resultado. Agora eu queria que você comentasse com o seu Wellington. Eu acho que o que falta para crescer é X coisa. Na sua visão, o que você acha que falta hoje para as pessoas crescerem? Eu citaria duas coisas, Wellington. A primeira é a que eu já falei, habilidade comercial, capacidade de vender alguma coisa para alguém. Eu acho que isso é uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver, que com certeza vai trazer resultado para ela no crescimento dela. E a outra questão, se a pessoa está pensando em ser líder, por exemplo, capacidade de resolução de conflitos, né? Ou seja, relacionamento interpessoal, né, com as pessoas, é uma habilidade extremamente necessária. Ninguém consegue liderar de uma forma saudável, de uma forma que incentive as pessoas a trabalharem, a alcançarem metas e tal, sendo truculento, sendo mal educado, sendo apenas Carrancudo. cobrando, né? Então, capacidade de resolução de conflitos que tem todo dia dentro das empresas, eu acho que é fundamental. E acho que empatia para escutar também, ouvir, entender o outro lado da história, entender sempre os dois lados, né? Acho que capacidade de lidar com gente, né? Eu acho que essa é a habilidade do Outro técnico. dia eu tava. Aquele dia nós se encontramos ali no Hoffman, na Casa de Carne, e eu estava comentando com ele bem exatamente isso. Eu acho que as pessoas têm falado que a máquina vai tirar muito serviço, de muito emprego, né? A mesma proporção que ela vai tirar de mão de obra, ela vai adicionar de mão de obra. O que eu acredito, né? Eu, Hélio, acredito, é que ela vai substituir todo o trabalho que é desumano, ela vai roubar. Né? Por exemplo, você pegar lá, hoje a gente tem máquina, foi uma das maiores evoluções aí, talvez, no movimento de cana-de-açúcar, quando chegou a máquina de cortar açúcar, né? Milhões de pessoas vão perder o emprego, né? Aquilo era um trabalho desumano, né? Então a máquina acabou ela roubando uma coisa desumana das pessoas. Quando você pega ali e coloca hoje a importação de XML, entrou a Rosinelli na sala, eu lembrei disso. Você importa o XML. A pessoa digitar ali, às vezes, 300, 400 itens na nota fiscal, aquilo é desumano. Uma máquina veio, um programa, um software, e ele acaba tirando isso da pessoa. Então, eu considero, o primeiro ponto, que todo o trabalho desumano vai ser substituído. E o que vai sobrar, então, no futuro de máquinas? Né? O que vai restar para o homem? Vai restar ser humano. Né? As pessoas não param para pensar nisso. Que se vai existir máquina para tudo, o relacionamento humano ele vai ser uma prioridade. Tanto é que a gente está vendo. É legal ver live, assistir live, estudar online. Cara, mas é muito mais legal estar presencialmente. É muito mais proveitoso, inclusive. Até para as pessoas que são introvertidas. Né? Você é um pouco quietão para dentro de você. Bom, Mas mesmo assim, eu acho que a gente aproveita mais ou não. Vou até fazer uma pergunta agora. Eu sou então eu sempre acho que ter gente em volta de mim é algo sempre muito melhor. Mas para você considera que essa experiência prática, pessoal, ao invés de um curso online, um curso presencial, ao invés de uma feira online, uma feira presencial, ela é mais produtiva ou não na tua cabeça? eu sou da mesma opinião que você. Eu gosto, apesar de ser introvertido, eu gosto mais do presencial. Inclusive, estava discutindo semana passada com o meu pai sobre isso que estão falando muito agora do novo normal, né? Que vai ser daqui para frente. Eu não acredito que vai ser tanto quanto estão falando as possibilidades de termos reuniões virtuais, eventos, tudo através da tecnologia e não reunindo mais as pessoas. Eu acho que
esse momento está mostrando que é possível utilizar das ferramentas e a vida continuar à distância, mas eu acredito que assim que isso se normalizar, que nós tivermos uma questão de saúde aí resolvida, eu acho que volta a ficar muito forte a questão do pessoal, de estar presente lá naquele evento, estar presente naquele curso. Acho que acho que tem um valor muito maior estando presente. Eu também acredito nisso. Eu acho que, dependendo do tipo do negócio, da estirpa do negócio, da magnitude do negócio, se faz necessário em algum momento estar presente. É claro que talvez as empresas vão se ajustar, se adequar em algum tipo de até economia, né, em relação a viagens e tal, para não estar tão presente. Mas o presencial, ele... E daí eu estava até estudando isso. Existe um hormônio que é produzido que fixa a memória. E ele é regrado dentro do organismo através da emoção, da adrenalina ali, né? Por isso que às vezes a gente lembra e tem muito mais. É como se você estivesse escrevendo a sua vida de lápis. E de repente dá um pum desse hormônio, dessa síntese que promove ali dentro, e você escrevesse aquele pedaço da sua vida em caneta. Por isso que tem algumas coisas que é muito forte dentro da lembrança. Quando você vai lembrar, você recupera aquele arquivo e você vê que tem lá um taxado lá. Né? Tipo assim, olha, como se fosse ler um livro, e você, esse aqui não é uma parte legal. Aí você grifa o livro. É exatamente isso que acontece na nossa experimentação. E o ser humano, ele é abstrato e ele tem aquela experimentação abstrata e a concreta. Quando você junta a abstrata ou a teórica com a concreta, que daí tem também essa questão da teoria, você vai ler e vai juntar com a prática, você condensa isso e essa emoção de conquista, de fazer, de viver, ela fixa mais. Eu acredito muito nisso também, tá, Guilherme? Apesar de ser bom para nós, principalmente nós que estamos aqui no Mato Grosso, ter acesso a bons cursos virtualmente, é difícil para nós, né? Eu lembro que teve uns 2 anos aí que eu estava fazendo muito curso. Cara, eu viajava todo mês, ponte aérea, avião, gasta muito. Você gasta, às vezes, mais dinheiro, tanto quanto na viagem, estadia, quanto fazendo curso. No curso, é isso aí. Mas, enfim, eu também acredito muito. E voltando naquela questão do para crescer, o que fazer para crescer no serviço, né? Pegar teu gancho ali que você falou muito bem, tem muita gente que não quer ser líder. Né? Às vezes a gente, como líder, a gente quer que todo mundo seja líder. Isso é uma coisa que eu sempre falo, e eu falo porque eu sou o primeiro a ouvir. Eu tenho que ser o primeiro a ouvir, né? Quando eu falo. E eu falo assim, pô, parece que a gente quer que todo mundo seja líder, cara. E se todo mundo for líder, não vai dar. Você imagina se todo mundo fosse multimilionário, você furasse o pneu do teu carro, chegasse na borracharia e falasse, eu queria furar meu pneu. Aí o cara vai falar, não, o borracheiro foi para Dubai, pô, só volta mês que vem. Então, eu acho que é uma condição, igual você falou, encarar a vida como ela é uma condição natural da vida, né? A gente existir essa distribuição de habilidades, de função, e daí quem tem algo acima, que transcende, que é o divino, como eu acredito, Deus dá o frio de acordo com o cobertor e todo mundo consegue viver. Mas, assim, uma das coisas que eu considero e, assim, muito importantes, e eu tenho visto muito acontecer dentro das empresas, existem 2 jeitos de você não dar certo nas empresas. 2 jeitos. O primeiro é você não fazer o que te mandam. Esse é o primeiro jeito de não dar certo, né? Você tem uma função, você chega lá, o cara pede, você como dono, o cliente pede, se você não fizer o que ele pediu, ele, ó, eu quero comer uma coxinha. Fala, não, hoje você vai comer um Tá pastel. demitido. Você está demitido e a sua empresa já não serve. Exato. E tem um outro jeito de não dar certo, que é fazendo só o que te mandam. Parece tão simples, mas é tão complexo viver isso, porque, beleza, então eu vou fazer o que me mandam, mas eu também não posso fazer só o que me mandam. Eu quero a coxinha. Daí você pega a coxinha e fala, mas você não vai me dar um guardanapo? Você não vai colocar no pratinho? Você não vai levar na mesa? Você não, entendeu? É a lógica, mas você só pediu a coxinha. Tá, minha filha, mas espera aí, você não vai esquentar essa coxinha? Então, assim, é simples o exemplo, mas você percebe que isso tem acontecido ou não?
Wellington, tem, mas eu acho que você ajudou bastante isso lá no início. Nós temos a nossa rotina aí de feedback, né? Que acontece mensalmente. Então, acho que com essa rotina de feedback, o funcionário, o colaborador tem a oportunidade de perceber onde ele está errando, o que ele precisa melhorar. Então, te digo que no negócio que eu lidero, que são os postos, isso acontece pouco. A maioria deles tem consciência do que precisa melhorar, do que está acontecendo e o que eles têm que fazer para crescer, basicamente. Legal. Show de bola. Guilherme, nós estamos chegando ao final, é o Rafael Brignoni. Opa, Rafael, tudo bem? Um abraço ali de Nova Mutum. Grande líder ali, professor também, trabalha com a parte de desenvolvimento humano. Ele colocou ali, ó, sempre falei isso, nem todos querem ser líderes, né? Existem locomotivas, é isso aí mesmo, né? Tem a locomotiva e tem os vagões, aí a vida segue. Alguém precisa ser locomotiva, mas eu vou falar uma coisa para vocês. E daí eu falo, até sempre falo isso, tem umas expressões que eu peguei lá dos dinossauros da Sadia, e foi muito bom para mim, me ajudou muito na minha vida. Eu prefiro frear do que empurrar. Sabe aquela pessoa que você tem que estar sempre calma? Não, nós vamos fazer isso. Não, vem cá, eu sei que você quer, mas você tem que esperar o colega. Eu prefiro frear do que você ficar, vamos, vamos. Vamos, é toda hora empurrando. Então, cada um, e daí é uma coisa que a gente está desenvolvendo bem. Eu acho que está surgindo uma geração aí bem boa, né? Talvez eu não sei como vai ser a nossa aí do Benício, do meu filho mais novo, mas essa geração do Matheus, do meu filho mais velho, que é 15 anos, ela já é uma geração um pouco mais incomodada com o discurso bonito. Eles já não querem muito o discurso bonito, eles querem saber se você está fazendo bonito. Ter discurso, eles já entenderam que todo mundo, até papagaio fala, né? Não adianta você falar e não fazer. Ah, pai, tá bom, você tá falando para mim apagar a luz, mas só, você deixou acesa. Eles jogam isso na cara dele. A gente não tinha coragem de fazer isso com nossos pais. Eu não tinha coragem de fazer isso com meu pai. Meu pai, inclusive, meu pai era militar, tinha uma placa lá na casa dele, assim, escrito assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É uma plaquinha de madeira, assim, torneada na madeira, tinha lá pendurado. Eu lembro muito bem dessa placa. E hoje não, mudou, velho. Hoje é assim, ou você puxa a frente e faz, ou as pessoas elas não vão fazer porque você só manda. Em algum momento isso vai se romper. Guilherme, é um prazerzaço ter você aqui, cara. É sempre bom conversar contigo. Eu agradeço você ter recebido prontamente o convite. Eu sempre convido as pessoas sexta-feira, de tarde, assim, que é para dar de susto mesmo. Já é uma habilidade do programa, faz parte do jogo. E eu queria que você falasse para mim aí, para encerrar, e daí concluísse a minha frase e já se despedisse do pessoal. Liderança na pele, para o Guilherme Vaz Ribeiro Exemplo. Somando o que você falou aí, liderar pelo exemplo é sempre muito diferente. Seus argumentos vão ser aceitos a partir do momento que você faz na prática e não só fala, né? Então, liderar pelo exemplo é excelente. E é isso, Wellington. Show de Obrigado bola. você pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Podemos marcar pessoalmente para conversar mais um pouco, porque a gente faz tempo que não se fala. Verdade. Claro que vamos esperar passar um pouco essa fase aí, né? Que não estamos podendo se encontrar. Daí a gente conversa mais um pouco pessoalmente. Show de bola, brigadão. Deus abençoe você e sua família aí essa semana. Amém. Que seja uma semana abençoada para todo mundo que está com nós. Pessoal, obrigado vocês que estiveram aqui. Depois essa live fica no Spotify, tá subindo no YouTube, a gente está colocando as resenhas lá. Nós estamos se organizando. Esse ano tá um ano bem complicado, mas está feliz em ver o grande homem que se tornou. E justamente creio que seja aos exemplos do seu pai, principalmente a Patrícia. Valeu, Patrícia. Então a galera aí, o pessoal teve aí presente aí, foi uma boa live. Pessoal, obrigado. Nós estamos aqui toda segunda-feira, 6h16, na Pele do Líder, o Adriano. O Adriano é padrasto dos meus filhos, lá de Uberlândia. Show de bola, ele sempre tá aí. Obrigado, Adriano, pela audiência. O pessoal tá aí sempre aí dentro aí, participando com a gente. Ajuda a gente a compartilhar esse trabalho aí, que vamos atingir o maior número de pessoas. Valeu? Guilherme? Valeu, capitão. Até Valeu, a próxima. Valeu, um abraço. até mais. Tchau, tchau. Tudo bom.